Bíblias em Atos capítulo 4. Então, na rola, pastor Cleber. Não, tá bom, aqui eu vim em bermuda. Deu tempo. Não dá para falar assim, Maurício. Fala assim, eu também vi. Também igual, pastor. Também Eu também vi. Você já veio aqui? Você ficar, meu filho. Mas não pode ficar no banco. Depois daqui no curso a gente leva vocês para o jeito. Boa noite, nós ficamos aqui passando o canto. Atos capítulo 4, nós vamos ler do 32 ao 37. Achou aí, irmã Marina? Ah, não é fraca não. 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. A multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, o colocavam aos pés dos apóstolos e o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Eu gosto muito desse texto, né? E ele, junto com Atos 12 e Atos 6, traz a princípio uma fotografia do que era a igreja quando começou e quando se estabeleceu. E esse texto especificamente revela a essência de uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a gente pensa numa igreja cheia do Espírito Santo, algumas pessoas pensam que a igreja cheia do Espírito Santo é aquela que tem aquele arreio, que tem a manifestação dos dons, certo? E se a gente for olhar, não é bem isso. Qual seria uma verdadeira fotografia e essência de uma igreja cheia do Espírito Santo? Esse texto nos dá uma nuance, um ponto, né? Uma das fotos, que não é a única, dessa igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde havia unidade verdadeira, comunhão profunda e generosidade prática. Três elementos fundamentais para uma igreja e que revela realmente se ela é cheia do Espírito Santo. Unidade verdadeira, comunhão profunda e generosidade prática. Quando a gente pega esses três elementos, unidade, comunhão e generosidade, tem a ver com o quê? Com pessoas, com vidas. Não é um programa, não é uma liturgia, não é uma questão de logística, mas tem a ver com vidas, com pessoas. E nesse texto nós temos uma mensagem poderosa que vai nos levar a entender como essa igreja primitiva impactou o mundo da época, sem possuir estruturas modernas como nós hoje, né? Não tinha nenhum templo como a gente tem, não tinha data show, não tinha microfone, não tinha os vídeos para colocar, nada disso, mas impactou aquela comunidade da época, porque possuía o que realmente importava, o que realmente continua importando, um coração transformado pelo Evangelho. Muitas vidas estão na igreja, mas estão ali, às vezes, de passagem. Quando a gente lê João capítulo 6, Jesus chegou a ter bastante discípulos, mas quando ele pregou um sermão, aquelas pessoas encararam aquilo como um sermão duro. Olha, duro esse discurso, quem poderá suportar? E vão embora. Então, muitos estão na igreja assim de passagem, que está acolhendo aquelas coisas boas às vezes, né? Mas quando vem realmente a mensagem correta, a essência do Evangelho para confrontar, não querem ser moldados e acabam saindo. E aqueles foram embora e Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir? Qual foi a resposta dos 12? Para onde iremos nós? Só temos a palavra. A palavra de Deus está aqui, Bíblia, gente.
isso é compromisso com a palavra. E a igreja da época impactou o mundo por causa disso, porque tinha essa essência e as pessoas tinham realmente o coração convertido, o coração transformado pelo Evangelho. Mas olhando para esse texto, nós encontramos aqui algumas características que nos traçam esse perfil dessa igreja cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é o versículo 32, que era uma igreja transformada realmente pelo Espírito Santo, e não transformada pelo regulamento interno da igreja, não transformada pela liturgia, pelo poder aquisitivo, por aquilo que tinha que oferecer, mas por vidas que realmente tinham sido transformadas, que começam lá em Atos 2. Veja que a primeira marca da igreja cheia do Espírito Santo é essa unidade, porque o versículo 2, eu sou apaixonado por esse versículo, fala assim, ó, da multidão dos que creram, era uma alma e um coração. Veja que a igreja cresceu e se tornou uma multidão, mas não era uma multidão de simplesmente pessoas. O texto fala da multidão dos que creram. E quando Atos usa essa palavra crer, não é apenas eu acredito, não. A ideia aqui de uma responsabilidade. Quando a gente lê o Evangelho de João, sempre que ele vai colocar a palavra vida, está relacionada com crer. Quem crê vai ter a vida eterna, os que creram. Então a ideia aqui de quem cria é que realmente aceitava aquele desafio e era transformado por essa crença. E veja aqui que a igreja se transforma numa multidão. Não é simplesmente uma multidão de frequentadores, como a gente vê megas igrejas aí, mas era uma multidão de pessoas que criam e que tinham sido genuinamente transformadas pela mensagem do Evangelho. Mas diz que era essa multidão que cria, mas tinha uma só mente e um coração. Uma igreja grande, mas que não se perdeu na grandeza, manteve a sua essência, manteve a comunhão, de ter esses valores que são eternos. Uma multidão, mas uma mente e um coração. E ainda diz aqui, ó, que ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuía, sendo simplesmente sua, era de todos. Então essa primeira característica é essa igreja transformada pelo Espírito, que tem essa marca da unidade. E aqui vemos que a unidade não é questão de uniformidade de todo mundo pensar igual, de agir igual, fazer tudo igual, não. Mas é uma comunhão espiritual gerada por esse novo nascimento, em que são pessoas distintas, diferentes, que Deus nos fez assim, mas que estão juntas no mesmo propósito, no mesmo projeto, nas mesmas expectativas, todos trabalhando em conjunto de todos, e não cada um por si, né? Porque tem aquele ditado que a gente fala, cada um por si, Deus por todos, não é isso? Esse não é o ditado da igreja. O ditado da igreja deveria ser aquele dos mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. É o que estava acontecendo aqui nesse texto de Atos capítulo 4, né? E o que a gente vê aqui é que sem unidade, a gente não há avivamento. Quando há o verdadeiro avivamento, a igreja se une, não se dispersa, não se divide. A unidade é fruto do Espírito Santo e não do nosso esforço humano. Porque mais que a gente se esforce para ter comunhão, para ter unidade, nós somos falhos, nós temos diferença, a gente não pensa direito, e às vezes a gente levanta de mau humor e quer brigar até com a nossa sombra, né? Mas a unidade é fruto do Espírito. E a igreja que deseja impactar o mundo precisa primeiro ser impactada dentro de si para se tornar um só coração. Tem essa unidade, essa é a primeira marca. A segunda marca que a gente vê ainda está no versículo 32 e passa até o 33, que fala: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, era uma igreja que não se apegava ao que era seu. É uma igreja que não dependia daquilo que tinha. Isso é meu, né? Vê, as crianças têm esses dois lados, né? As crianças, isso é meu, né? Aí vai brincar com a amiguinha e quer tirar. Mas ao mesmo tempo, compartilha. Tem crente que não amadureceu na fé. Isso é meu, não dou para ninguém, né? Tem gente que acha que o banco dentro lá da igreja, ele comprou, que deu piso naquela cadeira, a cadeira dele, né? Isso é meu carro, isso é a minha área. Não é isso.
entendia nada. Isso aqui faz parte de todos. Isso a gente chama de mordomia. A igreja entendia que o cristão é mordomo, não dono. Mordomo é aquele que cuida de algo, mas sabe que aquilo não é dele, é do Senhor dele. Ele é apenas administrador. Nós temos que entender isso. A igreja entendia. Olha, Deus me permitiu ter essa casa para eu cuidar, mas a casa é de Deus. Olha, esse carro que eu tenho é de Deus e é para ser usado pelo povo de Deus. Olha, esse dom que eu tenho foi Deus que permitiu que eu usasse. Isso é para a igreja, para o povo dele. A igreja entendia isso. E por causa disso havia essa generosidade. E essa generosidade aqui a gente não vê que não era imposta. Que os apóstolos falavam, você tem, prendam tudo que tem, entrega aqui para a igreja. Não! Partia deles mesmo. O amor que eles tinham por ser transformado pelo Evangelho, isso gerou neles o amor por Deus, o amor pela causa de Deus e pelo povo de Deus, dizendo assim, olha, ele é meu irmão, agora fazemos parte da mesma família, então isso aqui não é só meu, é dele também. Então não era algo imposto, mas era espontâneo, era o resultado do amor. E a gente vê que o materialismo destrói a nossa espiritualidade. Quando a gente só pensa nos bens materiais. Não quer dizer que a gente vai desprezar, né? Deus nos deu, né? Deus quer que a gente tenha uma casa bonita, né? Bem cuidada, que tenha um automóvel, que tenha até uma conta bancária boa. Agora a gente não pode deixar isso corroer. Nós temos que aprender a ser senhor dos nossos bens e não escravos. Porque tem gente que se torna, não vou para a igreja porque eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar, eu tenho que cuidar da casa, eu não varri a casa hoje. Não, e pensa tudo e não pensa em Deus. Tem que lembrar, foi Deus que te deu aqui, para que para ser Cristo. A igreja entendia isso. Não ficava presa no materialismo, mas a espiritualidade estava além disso. Né? Não desprezava o material, né, gente? Nós não temos que desprezar a bênção de Deus, tá? Certo? E isso era um sinal de maturidade espiritual. E a nossa generosidade revela se compreendeu e tornou verdadeiro evangelho. Porque acho que Tiago que fala assim, olha, se você vê o irmão em necessidade, ele faz pouco caso. O amor de Deus não está em você, isso não é fé. Ele fala que a fé sem obras é morta. Então, quando você vê o irmão e você tem como socorrer, então você realmente não está demonstrando o amor, a generosidade, a unidade. Às vezes, eu vou orar por você. Às vezes, isso não é a oração que ele precisa, né? Às vezes, ele precisa de uma ajuda, de um ombro amigo, de um par de ouvidos para escutar, de uma orientação. Você não tomar um café, vamos bater um papo. Como é que está na sua casa? Está faltando lá? Eu não tenho muita coisa para dividir. Vamos lá, vou comprar um saco de arroz, eu dividir com você. Vamos comprar uma coisa de álcool, vai dar 6 para vocês, né? É isso. É isso que é um verdadeiro evangelho. É isso que é uma igreja cheia do Espírito Santo. A terceira marca que a gente vê aqui, né? Que a igreja tinha um testemunho poderoso. E nesse versículo 33 diz, ó, um grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, com grande poder estava esse testemunho. A mensagem da igreja primitiva era uma mensagem simples. Não era cheia de rótulos, de adorno, era uma mensagem simples. A ressurreição de Jesus. Olha, ele morreu, mas não acabou, ele ressuscitou. E isso traz para a gente uma perspectiva que a vida não acaba aqui, que tem vida eterna. E ele veio aqui e morreu para nos dar vida eterna. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que a igreja fosse unida, para que a igreja recebesse o Espírito Santo e exalasse isso nos seus relacionamentos. A mensagem da igreja primitiva era assim, era a ressurreição de Jesus. Não havia distrações, tudo convergia para o Evangelho. O vizinho lá trazer o irmão realmente querendo ouvir uma mensagem transformadora. A gente às vezes vem aqui para a igreja para ouvir uma mensagem para massagear o nosso ego, né? Para dizer, olha, você é filho do rei, nada te falta, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Mas a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho é isso. Arrependam-se. João Batista dizia, raça de víboras, arrependam-se.
E por que isso? É porque tinha bronca deles? Não, porque tinha amor. Se vocês não se arrepender, vocês vão para o céu. Não adianta você achar que Deus vai te colocar por cabeça, não por causa, que você é filho do rei, mas se você não se arrepender, não viver a mensagem do Evangelho, vai para o inferno. E que adianta ir para o inferno com a melhor casa, com o melhor carro, com a melhor saúde. É arrependimento genuíno, é transformação de vida. É isso que o Espírito Santo quer, é isso que Deus quer. Às vezes a gente fica empurrado, né? Quando vem aquela mensagem, pastor pegou pesado, parece que está com problema. Não, o pastor não pegou pesado, o pastor está amando porque quer que você vá para o céu e quer que você seja transformado, quer corrigir você. Amém. Nem o pai gosta de ver o filho lá levando bronca, mas às vezes tem que dar bronca porque quer corrigir, porque o pai já passou por aquilo, né? Não é passar não, mas mesmo assim, está tudo bem, pai, volta na escola, não tem problema, fica em casa, não vai cansar, não quer trabalhar, não, trabalha, fica aqui. Não. Vai trabalhar, vai para a escola. Porque é o melhor, porque ama. O verdadeiro Evangelho nos leva a mudar de vida, e essa mudança vem porque nós estamos com o coração aberto para a transformação interior. Preciso mudar, porque Deus me ama e quer levar para o céu. Quanto mais Cristo for o centro da nossa vida, maior vai ser o impacto que nós vamos causar. E maior o impacto que a igreja causa. Quando verdadeiramente Cristo é o centro. Né? Quando as mensagens são mensagens enaltecendo a Deus, falando da transformação que Cristo veio realizar, não é do homem. Às vezes a gente nem percebe até os cânticos, né? A gente gosta de cântico que massageia o nosso coração. Os cânticos é para adorar a Deus. O poder do testemunho, gente, nasce da obediência. Uma igreja cheia do Espírito aponta para Cristo e não para si mesmo. Né? Olha, só Cristo que faz, é Ele que faz. E outra característica que a gente vê aqui, gente, que a igreja era uma igreja onde ninguém passava necessidade. A generosidade era tão intensa que não havia necessidade entre eles. A necessidade de um era a necessidade. Olha, você está para. Cara, eu li um livro que me impactou, o livro da Vida Nova, que é A Igreja Corpo Vivo de Cristo. É uma igreja dos Estados Unidos que eles fizeram essa experiência que o culto era o culto do corpo vivo. Então, eles faziam um culto, ainda fazem, né? Que era um culto assim, meio sem aquela liturgia, meio engessada, faz isso, faz aquilo. Então, eles tinham um momento das pessoas compartilharem, a pessoa assim, gente, olha, eu quero para ele, conta um testemunho tão simples. Uma senhora assim, olha, eu queria viajar com meu marido, só que nós temos 3 cachorros, e a gente não tem como deixar esse cachorro. Nós ganhamos essa passagem aqui. Eu gostaria de vocês orarem, porque a gente tem que decidir o que vai fazer, né? O irmão, olha, esse é o problema. Teu problema está resolvido, pode deixar os cachorros lá em casa. Eu amo cachorro, eu vou cuidar. Eles resolveram o problema na hora. Era contar que é feio. Vamos levar para casa da Maria José. Vamos levar para casa da Maria José. Aí eu vou levantar a mão, né? Eu peço no coração por vocês que eu vou precisar passar no meu culto. Olha, nós vamos orar por vocês essa semana. Vamos lá em casa que nós vamos te ajudar a você estudar. Era isso, eles resolviam na hora. E outra coisa que eles tinham uma coisa interessante, eles passavam o salva, né? Igual aquela igreja na hora da fé. E eles tinham um livro. Era assim, na hora de passar a ofertória, eles já sabiam que era assim, ó, quem tem pouco, quem não tem, tira. Sério, eles passavam. Se você precisasse até $10, você podia pegar. Nenhum diácono ia tirar. Então você ia passando. Mas eles já começavam a levar o ofertório com oferta, com dinheiro. Já ia com dinheiro da igreja. Se alguém precisasse, ninguém ia falar nada, já tirava. E se alguém precisasse mais do que $10, ele ia colocar um bilhetinho, eu preciso mais de $10, ia colocar o número. Depois, aí aquele diácono ia tirar a oferta e olhar, depois do culto ia chamar aquela pessoa, ia conversar. Tinha uma comissão de assistência social que ia na casa daquela pessoa que precisava da socorro. Isso é igreja. É assim que funcionava a igreja primitiva.
Porque tem igrejas ali que, em vez de dar, quer tirar. Né? Venda seu carro, venda sua casa, vai para a igreja que Deus vai te dar. Não é bem isso. Nós temos tantas lições espirituais nesse texto, né? Uma das lições é que o amor verdadeiro supre as verdadeiras necessidades reais, são supridas pelo amor verdadeiro. Às vezes a gente não tem como dar um dinheiro, mas uma palavra amiga, né? Olha, eu não tenho, mas eu vou correr atrás, vamos ajudar, vamos fazer um grupo, né? Nós temos aqui, eu falo que a família sempre fala. Há um tempo atrás aqui nós socorremos uma família que estava em situação de miséria. E nós começamos a arrumamos um eletricista para ir na casa para fazer a fiação, conseguimos um nome de material de construção que cedeu fios, tinta para pintar, pessoas aqui deram colchão, a geladeira deles queimaram, nós conseguimos uma geladeira nova, zero bala, né? Conseguimos talher, para ver a situação que essa família está. Uma pessoa que pagou um curso, o dono da casa, e fazer um curso de segurança para arrumar um emprego para ele, já com um emprego garantido. Hoje essa família é abençoada. A maioria dos filhos já estão estudando, já tem sua casa própria, tem seu carro. A igreja investiu nessa família. Eu orgulho disso. Por isso, quando a gente fala, a frase que nasceu aqui, não nasceu a sequência do slogan, não. Nasceu porque é realidade. Ebenezer é a igreja que realmente se importa com você. Amém. Tem gente que fala, não vejo isso. Não vê então, porque você não é a realidade da Ebenezer, porque a igreja faz isso. Tem pessoas que são aqui socorridas, a igreja não sabe. Porque a gente não faz aqui para aparecer. Né? Mas pessoas que estão sendo assistidas por algum, por outro. Nós tivemos um tempo aqui que tinha um casal que doava todo mês 10 cestas básicas e a gente distribuía para as pessoas. Esse casal nunca veio aqui fazer alarde, não queriam se identificar. E nós temos pessoas aqui na igreja que a pessoa que o pastor não fala que foi eu, não fala que foi eu, é assim. A igreja está sendo abençoada. É isso que acontece. Amém. Deus chama a sua igreja para ser resposta, não apenas para ser um discurso. A verdadeira comunhão passa por esse compartilhar, é partilhar com o dividir, né? E esse exemplo grande da igreja que todos faziam também marcou que a igreja entendia dessa coletividade, mas ao mesmo tempo não esqueceu de mencionar pessoas que fizeram diferença. Fica aqui no versículo 36 e 37, no meio, olha que coisa interessante, no versículo 32, da multidão dos que creram. É uma multidão. Aí o versículo 37, José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Veja que ele menciona que havia uma multidão, mas daqui a pouco, no meio dessa multidão, alguém se destaca. E qual foi o destaque de José aqui, Barnabé? Qual foi o destaque dele? Que ele deu maior dízimo, que ele tinha maior número de dons, que ele ia no culto todo dia. Qual foi o destaque dele? Ele tinha um terreno, e ele vendeu e levou dinheiro dos apóstolos para que fosse distribuído para ele. Veja que coisa interessante. José foi destaque disso. Mas antes dele fazer isso, ele já era destacado. Alguém consegue entender qual era o destaque de José, aqui, chamado Barnabé? Antes dele dar o terreno? Qual era o destaque dele? Ele era um levita. Tinha outros levitas também. Quando a gente pensa levita hoje, pensa que é cantor, né? As pessoas que falam, eu sou levita, né? Levita era aquele que limpava o terreno, que fazia. Né? Para ser cantor tem que ser levita, mas nem todo levita era cantor. O destaque é porque ele era levita. E pararam para pensar? O destaque foi o apelido que deram para ele. Filho da consolação. O nome dele era José. E deram o nome de Barnabé, filho da consolação e encorajador. Então já antes ele era destaque para a personalidade dele. O filho da consolação, alguém que consolava os outros, que ajudava, que encorajava. Já era o destaque pela sua personalidade generosa, amorosa. E ele não perdeu isso no meio daquela multidão, pelo contrário.
Ele se destaca. E quando ele vê as pessoas, ele fala assim, poxa, eu tenho 2 terrenos, tenho mais. Eu queria construir aqui uma casa, construir uma chácara, mas o meu irmãozinho lá não tem nome morado. O outro irmãozinho lá está padecendo, não está conseguindo pagar a conta de luz dele. Eu vou vender. Foi lá vender. Trouxe dinheiro, entregou para os líderes. Porque sabia que os apóstolos eram responsáveis e confiáveis. E sabia que aquele dinheiro eles não iam embolsar, sim, socorrer as pessoas. Veja a diferença. Teve alguém que fez algo parecido logo no próximo capítulo, no capítulo 5. Fez não porque era do seu feitio, da sua personalidade. Fez porque queria aparecer. Para essa filha depois. E também venderam. Mas foram lá mentindo, né? Olha, chegaram a Pedro, vocês venderam por quanto? Mentira. Ele fala assim, desafio, um de cada vez. Você não precisava fazer isso, o terreno era de vocês. Vocês não precisam vender, mas já que venderam, né? Também não precisava dizer, dar todo o dinheiro. Mas o problema não foi isso, o problema é que vocês mentiram. Primeiro queriam aparecer, depois mentiram. Veja a diferença. As intenções, quais são as coisas, aquilo que nos motiva. Então eu fico apaixonado por esse texto, principalmente esse versículo 32. Da multidão dos que creem, era só uma alma, um só coração. E aí vem esse exemplo marcante de Barnabé. Ele é citado como modelo, vendeu sua propriedade e doou. O que Barnabé nos ensina, além desse nome, né? Eu fico pensando, se fosse dar um apelido para você, qual apelido que daria? Pelo que você faz. Coisa que a gente pensar. Barnabé foi chamado filho da consolação e encorajador. Qual seria o nosso? Generosidade é a expressão do encorajamento. Generoso é lembrado. O egoísta é esquecido. Deus usa pessoas dispostas, não apenas talentosas. Porque tem gente que tem talento e não está disposta a fazer. Existe uma diferença entre disposição e disponibilidade. Disposição diz respeito à vontade, disponibilidade diz respeito a tempo. Porque tem gente que tem disponibilidade, tem tempo, mas não tem vontade, vai arrumar sempre uma desculpa. Agora, aquele que tem disposição, mesmo que não tenha tempo, ele vai arrumar uma oportunidade de fazer uma coisa. Você percebeu que as pessoas que Deus chamou para trabalhar desde o Antigo Testamento eram pessoas que estavam ocupadas. Gideão estava malhando trigo, Davi estava cuidando das ovelhas. Cada um estava fazendo, Deus não chamou nenhum. Desocupado lá. Eram pessoas que estavam trabalhando, mas que quando viram o chamado de Deus, vocês viram a música que nós cantamos? Deus, eu ouço Deus chamando o meu nome. Está te chamando. Qual a desculpa que a gente vai dar? A igreja de Atos nos lembra que transformação espiritual começa no coração. Se queremos ver a glória de Deus hoje, precisamos recuperar essa glória de Deus. Lá no livro de Samuel, uma parte que os filhos de Eli foram lá para a guerra, o povo foi lá guerrear com os filisteus, aí não deu certo, foram humilhados, levaram os filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finés, a arca, não deu certo, levaram a arca. E aí quando falaram para ele que os filhos dele morreram, que levaram a arca, aí virou para trás, que a pessoa se morreu, e aí alguém disse, de cavode, foi-se agora, agora foi-se. E às vezes a igreja está cheia de movimento, mas a glória de Deus já foi para outro. Como é que a gente recupera isso? Voltando à essência do Evangelho verdadeiro. Isso. Se queremos ver a glória de Deus, precisamos recuperar. Então a gente viu nesse texto aqui uma unidade profunda, uma generosidade sincera, uma comunhão verdadeira, a centralidade de Cristo e os corações moldados pelo Espírito Santo. Assim nos tornaremos uma igreja que transforma o mundo, como essa igreja de Atos 4. Que cada um de nós faz parte dessa igreja.
Individualmente nós não somos igreja, mas juntos nós somos igreja. Vamos orar? Deus bondoso, Deus querido, como é bom ter a tua palavra, como é bom ter esse grupo fiel que vem aqui ser alimentado, ser transformado em uma mensagem genuína. Nós somos sempre gratos por cada um deles. Deus, que o seu Espírito continue derramando bênção sem medida na vida de cada um. E nos ajuda a resgatar a essência do verdadeiro Evangelho, a luz da igreja primitiva de Atos, que a gente, como igreja, se torne uma igreja grande, mas sem perder a comunhão, sem perder a essencialidade, a necessidade da generosidade da unidade. Nos abençoa a ter realmente o coração transformado pela verdadeira mensagem do Evangelho e a viver isso nos nossos relacionamentos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Não esqueça que domingo de manhã, 9 horas, nós temos escola bíblica dominical e à noite, às 18, nós temos nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Ebenezer? A igreja se importa com você. Amém.